Fala galera, beleza? Murilo aqui falando. Estamos ao vivo agora de novo, né? Acabou de cair pela aqui a live, tá? E vamos ver agora se dá certo. Então sejam todos bem-vindos aí novamente ao projeto Ansiedade em Foco. Esse projeto aí tem como objetivo a gente tá identificando e tirando dúvidas do pessoal, tá? Para estar diminuindo daí a sua ansiedade, tá bom? E a gente vai falar de novo quais as razões das pessoas evitarem de irem ao médico, tá? A gente vai começar aqui de novo o raciocínio, tá bom? Quem não estava na live, que não viu, vai poder estar vendo agora, tá? Vou retomar o raciocínio então, para a gente começar de novo, né? Como eu já estava dizendo, às vezes a gente fica arrumando algumas desculpas, às vezes de modo inconsciente, para a gente não estar indo no médico, né? E a gente tem que estar prestando muita atenção nisso. Por quê? Porque a gente tem que estar se perguntando por que a gente não está indo, às vezes, no médico. A gente tem que parar e pensar, tá, eu não estou indo, mas por que eu não estou indo no médico? Aí às vezes tem algumas, né, desculpas assim, né, entre aspas, que a gente pode estar evitando estar indo no médico. A gente pensa assim, eu não vou porque o médico ele pode sempre estar sempre descobrindo um problema novo para mim. Como assim ele pode estar descobrindo um problema para mim? Será que é a gente que não tem o problema e ele só não está fazendo o serviço dele? Ele pegou e tá vendo que a gente tá mal, né? E ele vai fazer o diagnóstico, né, na gente, ele vai indicar o que a gente vai ter que fazer, né? E se a gente tiver mal, ele vai falar, se a gente tiver que consertar alguma coisa na alimentação, ele vai falar, se tiver com sobrepeso e estiver atrapalhando a gente, ele vai falar. Eu lembro um dia de uma colega minha que a mãe dela, ela sempre ia no médico e ela tinha alguns problemas de saúde e ele sempre falava que era do peso. Aí também ela tinha uma desculpa de falar, nossa, mas ele coloca tudo a culpa no peso, né? E pode ser até que seja isso daí, mas a pessoa às vezes não aceita, né? Que seja isso. Então, às vezes a pessoa pode estar travando de ir ao médico com esse medo de algum diagnóstico, né? Dele tá indicando alguma coisa que ela talvez não queira ouvir. Mas é o seguinte também, ela pode tá evitando de ir nesse médico e às vezes ela pode chegar lá e tá de boa, a saúde dela tá bem tranquila, né? Não aconteceu nada demais. Ela pode chegar lá e o médico falar assim, pode ser várias opções, né? Pode ser N coisas. Ela vai chegar lá, o médico vai falar assim, ó, sua saúde está tranquila, ainda bem que você veio ver sua saúde, né? Para ver se está tudo em dia. Ok, entendeu? Aí você estava evitando uma coisa que na verdade você não tinha nada. Ou pode ser outro cenário também. Imagina, você chega lá, você tem alguma coisinha ou outra assim, ela falou, ó, sua saúde está ok, né? Agora só falta, vou inventar aqui, ó, aumentar o seu ferro no sangue, seu triglicérides, né? Umas coisas assim. Aí tá ok. Aí às vezes você estava pensando que ia ser uma coisa, nossa, eu vou ficar mal, eu vou ter que operar tudo. E também esse pode ser um terceiro cenário. A pessoa pode chegar lá, não saber o que está acontecendo e pensar, olha, você vai ter que operar, né? Foi de uma paciente minha que eu estou dando exemplo, ela foi num vascular dela, e o médico nem era para ela passar pelo vascular, era para passar por outro médico. E o médico indicou para ela fazer uma cirurgia, entendeu? Então, ainda bem às vezes que você vai no médico para descobrir antes, porque que você já tinha aquilo lá, e outra, a pessoa também ela pode descobrir da pior maneira possível depois. Imagina se ela descobrir quando for de repente, aí ela tiver um infarto, ela tiver uma coisa muito ruim e ela ter que operar às pressas. Se ela está tendo que operar às pressas, então ela já está numa situação bem comprometedora dela.
Então ela pode tá comprometendo a saúde dela não indo no médico. Aí você tá vendo como que você tá evitando descobrir alguma coisa? Você pode estar, na verdade, só camuflando aquilo lá. Uma coisa que você podia ter tratado antes, e às vezes você tratando antes aquela coisa que você acha que tem ou que não tem, você pode estar se livrando de uma cirurgia, de algo mais trabalhoso, né? De alguma coisa que você vai ter que dispor do seu tempo. Imagina, você vai ficar internado, né? Você vai ficar totalmente imobilizado, você não vai poder fazer suas coisas. Então, antes que chegue nesse ponto, vê com você mesmo se compensa estar procrastinando para ir no médico por esse motivo, né? Voltando nesse motivo, o médico vai descobrir alguma coisa que eu tenho. Então, não, ele não vai descobrir, ele vai ver uma coisa que você realmente tem, ele não vai inventar aquilo. Então, você pode pensar assim, porque isso daí pode gerar muita ansiedade também na pessoa, nada de errado, tá, gente? Esse que é o objetivo. Se você pensar assim, ele vai descobrir alguma coisa e eu vou ficar ruim, você pode jogar pro realista. Olha, realmente, talvez eu tenha alguma coisa, mas eu tô indo lá que eu vou tratar disso daí. Então, eu tratando disso daí, eu vou ficar mais tranquila ou tranquilo. E daí eu vou ficar de boa comigo. Se vier alguma coisa, eu já sei o que fazer, porque eu já estou no tratamento. Então eu posso ficar mais calmo ou calma nessa situação, né? Porque não vai chegar nada de surpresa para você. Você pode estar tratando antes uma coisa que poderia estar sendo pegando você de surpresa, pegando você com as calças curtas, né? Que nem diz aquele ditado, tá? Então repense bastante nisso daí. Ó, o pessoal chegando aí em peso. Vamos falar um pouquinho. Oi, Rose, boa noite. Oi, Bia, boa noite. Oi, mãe, boa noite. Cláudia, boa noite. Vamos entrando aí, gente. Vamos perguntando as coisas aí, se vocês tiverem dúvida, tá? Sobre alguma coisa aí, tá bom? Aí eu vou parando e lendo aí pra vocês. A Cláudia. Oi, Cláudia, boa noite. Oi, Sinara, boa noite. Aí a Cláudia falou, sofre de ansiedade, tem acompanhamento com o psicólogo ou psiquiatra? Foi uma pergunta, é isso, Cláudia? Né? Eu não vou muito entrar no... Infelizmente, tá? Não que eu não queira, tá? Entrar muito nessa parte aí, porque não faz muito jus com o assunto. Mas você pode estar procurando aí, ou no YouTube mesmo, que tem um vídeo que eu falo somente disso, tá, Cláudia? Se eu não me engano, é um vídeo que fala assim, qual que eu devo ir primeiro, psicólogo ou psiquiatra? Dá uma procurada aí, que você vai achar, tá bom? Só não vou comentar disso, que não é o assunto da live. Ah, uma afirmação. Ah, então tá bom, você tá fazendo com os dois. Isso aí, tá ótimo. Tá bom? Vamos prosseguir, gente. Então, como eu disse para vocês aí, né, é bom ficar de olho numa saúde, na sua saúde, tá? Você tá vendo assim essas desculpas que você deve estar trazendo para você. Eu não tô falando que você dá essa desculpa para você não, tá, gente? Às vezes vem algumas coisas do inconsciente, né, que é uma coisa um pouco mais profunda assim, que fica travando a gente mesmo. A gente fica afirmando algumas coisas que podem ser umas desculpas pra gente, né? Eu não vou porque o médico vai descobrir alguma coisa, eu não tenho tempo, né? É melhor você não ter tempo para fazer alguma coisa agora ou tirar o tempo para ficar afastado do serviço, longe da sua família e dos seus filhos. Será que não é melhor tratar agora? Será que não é melhor tirar um tempinho agora que você está bem para fazer tudo isso? Para não estar esperando depois que você estiver mal para ir lá no médico, né? A gente tem que pensar isso também. E daí, tem outra também que a pessoa pensa, eu tô com uma dorzinha aqui ou ali, mas depois eu vejo isso daí, né? Esse depois é quando também, né? Esse depois pode ser amanhã ou pode ser nunca,
entendeu? Aí a gente vai postergando de ir por causa disso. A gente vai enrolando, né? Procrastinando e fica nessa até a gente ver que realmente aí a doença bate na porta falando, nossa, agora eu preciso ir no médico. Então é muito mais fácil tratar a prevenção do que a correção, né? É muito mais fácil a gente tomar aspirina C não, a gente tomar vitamina C do que dipirona e aspirina, né? Antibiótico. Então é melhor, porque também, entrando em outro campo, assim, a gente tem vários tipos de saúde, né? A gente tem a atenção, né? Na saúde a gente tem a atenção primária, a gente tem a atenção secundária e a gente tem a atenção terciária. 3 tipos, né? Que a gente tem de saúde também, né? A atenção primária é quando a gente se informa, a gente se previne, a gente tá ali sabendo que pode ter um exemplo, pode ter uma doença e a gente já se prepara para aquela doença não vir, né? A gente já está assegurado, já fazendo algumas coisas antes para a doença não vir. A atenção secundária, a gente já tem que, às vezes, é inevitável, tá, gente? Tem que tomar algum remédio, tem que tomar alguma coisa para estar equilibrando para a gente voltar para a atenção primária, né? Já a atenção terciária é aquela lá que a gente tá no limite, entendeu? A gente tem que internar, não tem mais jeito e a gente tem que ficar afastado um tempo para se recuperar. Então, vocês viram que não acontece a saúde do nada assim. A gente passa pela atenção primária primeiro, que a gente pode estar ignorando ela, né? A gente vai lá, às vezes não sabe da saúde, ou às vezes a gente sabe e meio que joga para baixo do tapete as coisas. Atenção secundária, a gente já precisa do tratamento, mas não faz nada para voltar para a atenção primária, né? A gente só fica no tratamento da atenção secundária. E a atenção terciária, que a gente já tem que, o corpo já está pedindo arrego já. A gente tem que ficar encostado, não tem jeito, a gente tem que internar, porque já está passando por um procedimento mais perigoso, né? Não mais perigoso, mas que tem uma atenção maior, com mais cautela, tá? Então a gente tem que prestar nesses 3 tipos de atenções, tá bom? Ó o pessoal falando aí, vamos lá voltar. Ah lá, Cláudia, na verdade, qual é o assunto? Entrei atrasada. Ah, tá, Cláudia, você entrou atrasada. A gente está falando hoje quais as razões pela qual as pessoas podem estar evitando de ir ao médico, tá bom? Esse é o assunto de hoje, tá? Assinar ali, o melhor remédio, na verdade, é Deus. Nos apegamos a Deus e se afastar das coisas que nos agradam, que não agradam a Deus. Tem me ajudado muito. É bom, viu? A fé em si, não tô falando de religião, tá? Ela ajuda muito a estruturar nossos pensamentos e emoções, tá, gente? A Sinara falou ali de novo. Os médicos, lógicos, são instrumentos de Deus na nossa vida. Parabéns. Vejo imenso amor no seu trabalho. Obrigado, Sinara. Obrigado pelo elogio. A Carmélia, oi, boa noite, um abraço. A Cláudia comentou aqui de novo. Às vezes nem dá tempo de uma correção devido à falta de cuidados com a nossa saúde. Realmente, né? A gente pode ver aí, que nem a Cláudia comentou agora, às vezes a gente tem que só ajustar parafuso, né? A gente vai lá, não precisa de grandes reparos, né? Se a gente ficar de olho na nossa saúde, às vezes a gente precisa só de um apertinho assim. Vamos supor um carro. Um carro você tá vendo assim, que tá batendo na frente, ou lataria, alguma coisa. Às vezes você vai lá no mecânico achando que é uma coisa grandiosa, e ainda bem que você foi. E daí ele vai lá, né? Mecânico, boa índole e tudo. Fala assim, não, é só um apertinho aqui que tem que dar tudo. Aconteceu isso comigo mesmo. Eu tava vendo que a escalota do meu carro é um pouquinho diferente, né? Coloquei umas calotas que não é realmente dela, mas para dar aquele charminho, né? Eu coloquei. E daí, tava fazendo um barulho muito estranho nela. Aí eu falei, não, vou ver o que é isso, né? E eu fui ver no mecânico mesmo, o que era aquilo. Aí ele falou, não, é que você não tinha apertado, realmente. Ela não estava muito bem parafusada, né? A calota no pneu. Então você pode ver que às vezes um ajustinho ali, quando você
a situação não tá tão problemática assim, um ajustinho que você dá, você já pode estar resolvendo o problema, né? Como a Cláudia disse ali, ó, né? Às vezes não dá tempo de uma correção maior quando a gente não tá com o cuidado com a saúde em dia. Então, um ajustinho ou outro você pode já fazendo ali. Agora, quando tá uma coisa já, assim, vamos supor de novo o carro. Quando o carro já tá faltando água, né? Já tá faltando óleo, não tem revisão, não tem nada, você não tá em cima dele para ver, aí fica difícil a situação mesmo. Aí ele tem que internar o carro, né? Internar o carro que seria, fazendo a analogia com a pessoa, né? Deixar no mecânico, você vai ter que se virar daí de Uber para os lugares, de ônibus, né? Porque a saúde também faz falta só quando a gente não tem, né? Quando a gente tá com saúde, a gente tá andando, a gente tá meio que nem aí, que nem a eletricidade, né? Vocês sentem falta da eletricidade quando ela não tem? Quando ela tá de boa, né? Aí quando falta eletricidade, aconteceu esses tempos atrás. Até perdi o dia da live para fazer isso. Estourou um disjuntor aqui na rua, tudo. Aí ela fez muita falta, né? Por quê? Porque sem eletricidade não pega o modem pra gente a internet, pra gente se ver aqui, ter esse encontro. Sem eletricidade não dá pra gente ver TV, né? Se a bateria do celular estiver baixa, acabou, já era. Então a eletricidade é muito importante, só que a gente não vê a importância dela quando ela tá ali de boa, ela tá tranquila. Por que eu tô falando essa história? Porque eu tô fazendo analogia com a saúde. A gente fica meio nem ali pra saúde quando a gente não tá focada nela. E daí, quando a gente começa deixá-la de lado, aí, né, se dane. Aí depois, quando ela vem com tudo, que ela precisa de um cuidado maior, fala, nossa, aí eu tenho que cuidar da minha saúde agora. Mas a gente tem que ver isso daí antes da gente estar perdendo o controle da nossa saúde, tá? Então, sempre de olho nesses pontos aí, nesses pontos cegos que a gente tá evitando de ir ao médico, tá bom? Ó, o pessoal aí estão entrando, comentando. A Rosilene, oi, boa noite, Rosilene, tudo bem? Sinara falou aqui, às vezes a gente corre tanto e esquece de pensar em nossa saúde, nosso lazer, precisamos disso para nos mantermos bem, relaxarmos, descansar, passear. Nossa mente precisa, é verdade isso daí. A nossa mente, você falou tudo, a gente tem que pensar muito na gente. A gente às vezes fica focado em trabalho, focado muito em filho, focado em casa, e a gente, como que fica, né? Então a gente tem que ter um cuidado maior, um olhar maior para nós mesmos, né? Minha mãe falou aqui, olha lá, boa noite, amiga, bem isso mesmo, nosso corpo e nossa mente precisam de descanso, um passeio, conhecer pessoas diferentes, isso aí, mãe. A Cláudia falou de novo, até as máquinas quebram por falta de revisão, imagina o nosso corpo que acarretam várias coisas em si, realmente, tá certíssima, Cláudia. A Lacinara, ouvir pessoas calmas, pacientes, tranquilas como fazer faz um bem enorme. Ah, também. Ah, obrigado, viu? Que bom que você se sente bem aí. Então, também o que a gente tem que ficar de olho, né? A gente tem que ficar muito de olho na nossa saúde, tanto física quanto a nossa saúde mental, né? Porque às vezes a gente está evitando de ir ao médico com medo que tenha alguma coisa, mas a gente tem que ir ao médico também para estar olhando mais, focando mais no outro tipo de saúde. Aí você vai lá no médico, você tá de boa, você não tem nada, né? Aí você pode estar focando na sua saúde emocional. Porque daí se você achava que tinha alguma coisa que não é emocional, quer dizer que não é física, então aí você já tem a prova que realmente não é física. Aí você volta os seus olhos, né, a sua atenção para a sua saúde emocional, tá? Aí você já pode ter um foco maior sobre alguma coisa que você tem um controle sobre as duas, né? Mas às vezes uma precisa mais da atenção da outra, então daí você já tem essa certeza que você pode ter você tem que focar mais nessa saúde emocional, se a sua saúde física estiver tranquila, tá? Mas, Murilo, de quanto em quanto tempo eu deveria ir ao médico, né? Como que eu sei quanto e quanto tempo você pode ir ao médico?
Ó, eu sei que é corrido pra todo mundo, tá, gente? Às vezes é chato, e é o médico mesmo, a gente ficar esperando, né, pra ver o que tem. Mas assim, uma certa data que você pode estar vendo, né? Primeiro você tem que ver lá se você tem alguma coisa, né? Se for uma coisa de acompanhamento, você sempre tem que acompanhar eles, né? Eles pedem alguns médicos de 2, 3 em 3 meses. Se for uma coisa que você não precisa ter uma frequência certa, você pode, se você tem alguma coisa e não precisa, né, de uma frequência certa, você pode ir de uns 6 em 6 meses. E você pode, se você não tem nada, fazer um check-up anual, só para estar por dentro da sua saúde. Você marca lá, vê, nossa, né? Vou marcar todo mês de julho para ir no médico. Aí você marca todo mês de julho. Se você tiver alguma coisa, você já tem, já trata e pronto. Se você não tiver nada, tudo bem, né? Você segue as recomendações dele e tá tudo bem daí com você. Então você tem que estar prestando atenção nisso também. Quanto tempo você não vai no médico, né? Você já parou de se perguntar isso? Quanto tempo você não faz um check-up geral? Eu já faz um tempinho já também, tô falando isso aí pra vocês, mas eu também tenho que ver, né, a minha saúde. Ainda bem que as últimas vezes que eu tava vendo, né, que eu tava focando isso daí, tava tranquilo. Fiz uns exames, o médico falou que tava só faltando um pouquinho de cálcio, mas não é uma coisa para eu estar me preocupando. Espero ter recuperado daí, né? Mas é importante você fazer. Imagina, o ano tem 365 dias. O que eu custei uma vez, marcar uma vez o médico, só para fazer um check-up geral, né? Chega lá, só fazer isso só, entendeu? Tem uns que se surpreendem, se você não quiser fazer, você vai em outro, porque já aconteceu isso também, né? Uma colega minha lá da faculdade, um dia ela tava com 27 anos, eu acho, né? Ela queria ver como que tava o coração dela. Aí o médico, né, pegou assim e falou, não, mas você é nova, né? Você não tem que ver essas coisas. Às vezes isso daí tá tão incrustado na gente mesmo que a gente fica nessa também. Nossa, a gente é novo, a gente não precisa fazer nada demais, e o corpo dá conta, e só vai cuidar quando tá um pouquinho mais velho, né? Que já, a gente já fica nessa crença de eu vou aproveitar quando tô novo, né? E eu não vou fazer, a pessoa acaba por não fazer nada e só vai fazer quando tá velho. Isso daí ela tá colocando muito perigo também para a saúde dela, né? Esperar ela ficar velha para fazer isso daí, né? Velho também é um conceito, né? Porque a gente pode cuidar da nossa saúde no momento que a gente decidir. Não importa quanto tempo quantos anos a gente tem, né? Ó, o pessoal aqui tá comentando aqui. Ih, me perdi aqui, gente. Vamos indo. Vamos lá. O que eu vou falar da última vez? Falei disso daqui. Eu falei pra vocês, né? Quais podem ser os possíveis motivos, né? Pra você não tá indo ao médico. Às vezes a pessoa também pode ter preguiça, né? E também aí já é um conceito mais controlável, né? Uma preguiça, assim. Por que você tá tendo preguiça? Será que você não pode separar um dia, um horário para você tá indo no médico para tá vendo como que tá a sua saúde, né? Será que isso daí pode ser tá tão difícil assim? Será que você não pode arranjar um horário, um serviço, um dia só do seu ano para tá vendo isso daí? Ah, mas meu serviço tá muito atribulado, que não sei o quê. Você não pode ir nas férias? Tá vendo isso também, né? Então é uma coisa pra gente estar pensando também. Preguiça já é algo mais controlável, né? Ela pode também pensar assim, mas eu tenho medo de tomar medicação, eu tenho medo de tomar injeção, morro de medo de acontecer isso daí comigo.
Às vezes pode acontecer de a gente ter medo de tomar injeção, uma coisa assim que para você às vezes talvez não funcione com todo mundo, né? Mas você pode olhar para o outro lado, né? A enfermeira vai lá aplicar a injeção em você e tudo, você olha para o outro lado e você pode estar pensando, nossa, isso daqui é temporário, né? Eu só vou aplicar e depois eu vou ficar bem, então tá tudo bem. Ou tomar medicação também, você pode pensar assim, olha, eu vou tomar medicação agora, mas eu sei que é temporário, porque eu vou cuidar da minha saúde, se você for realmente cuidar mesmo, né? E isso daqui a pouco eu já vou estar largando de mão desses remédios. Então esses remédios são algo temporários para mim. Então nada de errado em tomar remédio, tá, gente? A gente não pode fazer ele como se fosse uma muleta, tá? A Sinara falou, preguiça é terrível, né? Não deixa a pessoa fazer nada. É verdade. Preguiça é um conceito bem que a gente tem que prestar atenção. Falta de tempo, como eu já disse para vocês, às vezes a pessoa não separou um tempo para isso, né? Eu acho difícil esse conceito de falta de tempo, porque todos nós temos tempo, os 24 horas, né? Todos nós no mundo, né? Temos 24 horas. Então o tempo é uma coisa bem relativa, né? Você sabe onde está indo o seu tempo, você sabe o que você está fazendo com o seu tempo. Então a gente tem que pensar nisso também, tá? Procrastinação, né? A pessoa fica naquela, amanhã eu vou, agora não dá pra ir, agora eu não tô indo por causa disso, por causa daquilo. É uma importante assim também para você não procrastinar, você ter clareza por que você está fazendo aquilo, né? Você pode se perguntar assim, eu vou fazer eu tenho que ir no médico, né? Às vezes você pode pensar, mas por que você tem que ir no médico? Tudo que eu acho que você colocar, eu vi, não tirei essa da cabeça não, viu, gente? Eu tirei de uma página que eu sigo no Instagram lá, Gisele Hedler, que ela chama. Tudo que a gente for fazer, é bom a gente ter clareza do que está fazendo, senão a gente desiste fácil, né? Do que a gente está correndo atrás. Por exemplo, eu gosto muito de fazer exercício físico, né? Funcional e com peso, né? Mas por que eu gosto disso? Isso daí tá claro para mim, porque se eu tenho tendência fácil para engordar, né? Porque eu não quero ficar mal de saúde, né? Porque eu quero ter uma vida adulta mais saudável, né? Então a gente já tem que pensar nos motivos que a gente está fazendo aquilo lá. E agora voltando para ir no médico, por que você está indo no médico? Aí você reforça para você mesmo. Eu estou indo no médico porque eu tenho que saber como está a minha saúde. Eu estou indo no médico porque está doendo, sei lá, o meu joelho, né? Eu estou indo no médico porque por quê? Entendeu? Aí você se pergunta por que você está indo no médico, tá? Vamos ao pessoal aqui. Ó, o Márcio. Oi, Márcio, tudo bom? Parabéns, muito bom. Muito obrigado, viu? Às vezes a pessoa também, como eu disse, ela tem bastante ansiedade de estar indo no médico, então você tem que estar prestando atenção, né? Ela começa já a sentir os batimentos cardíacos dela aumentando, ela tendo suor frio e todos esses sintomas que a gente tem normalmente com ansiedade. E isso daí pode ser um indicativo para ela que ela está se segurando de ir no médico. Então ela tem que ir mais fundo daí, se perguntar por que ela está se segurando para não estar indo no médico, né? O que ela está fazendo que ela tá travando ela de procurar os exames médicos. Então daí já é uma pergunta, já é algo bem pessoal, já não dá pra às vezes ela tá sabendo a pronta entrega assim, né? Tipo na hora.
Então é bom ela estar refletindo bastante sobre isso. Até escreve, se você estiver muito confuso. Escrever é um método também que eu indico para vários pacientes meus, né? Funciona muito bem escrever porque você joga muita dúvida que você tem de dentro para fora, tá bom? Isso daí é muito importante você estar vendo também. Ó a Elis aí. Boa noite, Elis. Tudo bem? Ah, tá ajudando você bastante essas lives, Elis? Como que tá te ajudando? Boa noite aí, viu? E às vezes a pessoa pode ter aquilo lá que a gente falou dos pensamentos pessimistas, né, gente? Ah, eu vou chegar lá, ele vai descobrir as coisas, eu vou chegar lá e vou ter um monte de doença, eu vou chegar lá e vai acontecer tudo de ruim comigo. Como você sabe que vai acontecer tudo de ruim com você? Né? Eu vou chegar lá e o médico vai ser mal educado, né? Então, esses pensamentos às vezes não tem nem fundamento para você estar vendo tudo isso daí, né? Então você tem que estar vendo também tudo isso para você estar se questionando de uma maneira melhor. Por que e onde estão vindo esses pensamentos negativos, né? E se eles têm fundamento, né? Se eles têm uma lógica, tá? Isso daí partindo também para a sua ansiedade. Será que a sua ansiedade está atrapalhando você de ir ao médico de algum jeito, né? Será que ela não aumenta tanto que trava você, que traz todos esses sintomas à tona e não deixa você ir no médico, tá? Então, a gente tem que estar pensando nisso também. Vamos ver aqui. Você pode também se perguntar, tá, gente? O que te incomoda para ir ao médico? O que mais te incomoda para ir ao médico? É uma reflexão mesmo isso daí, né? Aí você para e pensa, isso daqui incomoda, aquilo, né? E por quê? Tá bom? Sempre se questiona das coisas que você não sabe ao certo por que está acontecendo, tá? Talvez no fundo você ache uma resposta e talvez pode ser mais simples do que você estava esperando, tá? Vamos ver. E há alguma exceção para você não ir no médico, gente? Agora como que a gente está em época de pandemia, né? Então é bom a gente estar evitando um pouco, né? Nessas épocas agora de pandemia, né? Mas isso daí é uma coisa que vai passar, não vai ficar para frente. E a gente já tem que... É melhor você já mudar a mentalidade agora do que só deixar para depois, né? Então, você já tem essa ideia agora. Se você não quiser ir agora para estar se protegendo da pandemia também, tudo bem, tá? E depois você pode estar indo no médico. Não precisa ser agora. Mas você já tem que estar com a ideia. Depois que passar isso, eu vou ver a fundo o que pode estar acontecendo comigo. Tá bom? Você também pode se perguntar, você tem medo de ir ao médico? Medo mesmo, medo. Tipo assim, nossa, eu não gosto de ir ao médico porque eu tenho medo. Medo de quê? Às vezes a pessoa pode ter um medo assim que ela nem sabe explicar. Às vezes ela não sabe explicar porque é uma coisa muito profunda, às vezes ela não sabe explicar porque nunca parou para pensar nisso. Então ela tem que ver realmente qual que é o conceito desse medo, né? Parar, pensar e refletir com ela. Da onde vem esse medo? Por que vem esse medo? O que eu posso fazer com esse medo? Será que esse medo é real mesmo, né? E também a pessoa às vezes pode estar pensando assim que às vezes ela teve uma doença grave na família, né? Que tem alguma coisa hereditária. Pode ser sim alguma coisa desse tipo, né? Pode ter alguma doença hereditária, tudo. Mas não porque a sua família teve ou a outra pessoa teve de outra geração que você tem que ter também ou não tem que controlar ou tem que conformar com essa situação, né? Voltando aqui agora, que nem a ansiedade. A ansiedade pra gente pode ser que seja genético também, tá, gente? Mas não, nem porque é genético que você não pode controlar ela e tá lutando para diminuir ela, tá?
Então a gente tem vários conceitos aí, o que é genético, o que é hereditário, porque tem pessoa que se encosta nisso também, né? Se encosta no diagnóstico, né? Por isso que, né, as minhas sessões também, de terapia, tudo, eu nem falo sobre diagnóstico, porque a pessoa pode ir lá e se encostar nisso. Então, a gente tem que estar com muito cuidado para não estar se rotulando, né, se encostando nesse diagnóstico que a gente tem. Ah, minha família teve, meu pai tem, minha mãe tem, minha avó tem, então eu vou ter mesmo, então é desse jeito mesmo e pronto, né? Será que é assim mesmo? Né? Eu sou 8, 80? Será que eu não tenho meio termo com isso daí, não? Tem que pensar sobre isso, tá bom? Vamos ver aqui, ó, o pessoal comentando aqui. A minha mãe falou, antigamente eu tinha tanta ansiedade quando eu ia em qualquer médico suava minha mão, graças a Deus hoje eu não sinto mais isso. Aí, nem eu sabia disso, hein, mãe? Ó, Márcia, tô me sentindo vendido pela depressão. Me ajuda, abandonei o tratamento. São mais de 20 anos nessa briga diária comigo mesmo, me ajude. Olha, Márcia, aqui é difícil, viu, falar alguma coisa pra mim, mas se você quiser, você pode ir lá no privado depois que a gente dá uma conversada, tá bom? A Cláudia falou, às vezes a falta de ir ao médico já é preguiça mesmo. Talvez às vezes é assim, viu? Então, tá bom, gente. Era isso daí, tá? Que eu ia estar falando com vocês, que eu ia estar abordando, tá bom? E é isso, tá? Tchau, boa noite e até mais.